Ruach Adonai Elohim, Alai Yan Mashach. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. E aí vai começar, para. Yeshayahu, Isaías 61, há uma revelação preciosa que Jesus declarou quando iniciou seu ministério. É algo glorioso. Fique comigo nesse estudo porque Deus vai te edificar. Lembrando que o PDF desse estudo já vai estar no canal do Telegram. Assim também te convidamos para estar participando, porque dia 29 nós teremos um sorteio de coisas preciosas aí para a sua vida e vamos entregar na sua casa. Quem sabe você pode ser um contemplado. Te convido para estudar comigo juntamente aqui na Hotmart, na internet, online. Você pode se formar. Temos o básico, médio e o bacharel. Você pode mergulhar nas profundezas da palavra do Senhor e é muito acessível. Eu te garanto que você vai estar ajudando uma grande obra, Deus te abençoe e te convidamos para estar fazendo parte dessa família onde nós pregamos, anunciamos a glória do reino do Senhor, tá bom? Vamos lá, precisamos ver Isaías 61. O que diz Isaías 61? A missão do Mashiach, que seria o ungido ou Cristo, é, logicamente, trazer a essência do reino, implantar o seu ministério messiânico. E Jesus entra na sinagoga, você vai encontrar isso nos evangelhos, principalmente destacado em Lucas capítulo 4, versículo 17 em diante, que Jesus entra na sinagoga ali, dá o rolo do livro de Isaías para ler, e ele lê Isaías 61 e ele declara abertamente, Ruach Adonai Elohim, o Espírito está sobre mim e eu sou ungido e agora eu estou pronto aqui para cumprir a promessa dada aqui no profeta Isaías. E ele diz, hoje se cumpre esta profecia, agora está se cumprindo comigo. Meu Deus, esses fariseus ficaram atônitos, uns falavam, não é filho do Yosef, do José, o que está fazendo aqui? E outros já quiseram matá-lo, o expulsaram, o tiraram dentro da sinagoga e começou lamentavelmente já um ministério com muita aceleração, muito conflito, muita oposição, e isso é glorioso porque Mashiach, o próprio Jesus, está ali cumprindo a missão do Pai e essa unção já está sobre nós. A palavra Mashach, vamos lá, vamos anotar aqui em hebraico, Mashach, vou anotar desse lado, Mashach, Mem, Shin e o Het. Mashach. Isso aqui é ungir. Sabe quando você pega azeite, você satura algo, derrama azeite, derramar, você está ungindo. É o que se fazia com os ungidos, reis, profetas e sacerdotes. E agora vem o Hamashiach, que seria o ungido dos ungidos, aquele que foi rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo, porque a pessoa ou era profeta, ou era rei, ou era sacerdote. Agora, ele cumpriu essa tríplice função de ser rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. E Mashiach, vou anotar aqui, Mashiach, Mem, Shin, só acrescenta o Yod e o Het, aqui é fechado, Het, Mashiach. Esse Mashiach seria ungido. Ungido. Em grego é Christos, vou transliterar Christos, Cristo, também significa ungido. Também para nós em português serve a palavra Messias também. Messias, que seria a transliteração, não nem transliteração, mas a adequação da palavra Mashiach para o português. E Cristo no grego, que na verdade a tradução é ungido, uma pessoa que está ungida, tomada por esse azeite ou por aquilo que foi vertido. E de fato era
uma porção abundante de azeite. Você pode ver no Salmo 133, veja lá a descrição quando um sacerdote era ungido. A virtude disso é que esse azeite era derramado e descia pela roupa, e literalmente quando pingava, estava pingando na orla das vestes. Você pode ver o Salmo 133, diz que é como um óleo que desce sobre a barba, que vai das golas até lá embaixo nas vestes e vai saturando tudo. Essa unção de Deus, coisa maravilhosa. E essa unção gloriosa, logicamente, estava nesses homens e agora está em Yeshua HaMashiach, que é o ungido do Senhor, e ele veio para cumprir todo o propósito glorioso do Pai, trazendo as boas novas do reino de Deus aqui na terra. E essa unção está sobre nós, porque nós somos agora reis e sacerdotes juntamente com Cristo Jesus. Muito bem, então nós temos essa ideia de Mashiach, o Cristo, e como esses homens eram ungidos, derramava-se azeite, passava e eram saturados de azeite, não era um pinguinho de azeite como se faz hoje em dia, não, era azeite para valer, se derramava, se vertia, um chifre cheio e pingava, e essa pessoa saía e deixava um rastro de azeite, e onde as pessoas viam um rastro de alguém que já estava separado, consagrado e ungido. Isso é maravilhoso. Isso é algo simbólico. Que rastro de azeite estamos deixando com a unção? Porque essa unção veio para nos capacitar, veio nos dar autoridade para operar tudo aquilo que é vontade do Senhor. Porque o próprio Mashiach, para desenvolver o seu ministério, para pregar, para fazer milagres, maravilhas, ao ponto de ressuscitar mortos, assim também para poder ir à cruz. Mashiach o leva à cruz, essa unção o leva à cruz, a própria unção o leva a morrer, vencer a morte, ressuscitar e estar hoje intercedendo por nós. Então isso é precioso, e essa unção foi dada para nós através de Ruach HaKodesh, que seria o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz, o Espírito está sobre mim. Ruach Adonai, o Espírito do Senhor está me ungindo, me está saturando para poder fazer a obra que me foi dada pelo Pai. Então, nós vemos em Isaías 61, procure lá, Isaías 61, vou anotar aqui, Isaías 61, você vai ver que a primeira coisa que ele fala é de pregar são 5 coisas, já vamos anotar aqui: pregar as boas novas aos abatidos, pregar boas novas aos abatidos, dar boas notícias aos abatidos, curar quebrantados de coração. Terceiro, proclamar liberdade aos cativos, aos que estão presos, aos que eram escravos. Pregoar, ou apregoar um ano aceitável. Preste atenção nesse termo, ano aceitável. Vou colocar aqui, ano aceitável. O que é o ano aceitável? Porque tudo isso que está em Isaías 61 está sendo promovido, anunciado profeticamente com base numa festa que era o jubileu. Jubileu. Então, quando nós vemos o jubileu, o Yovel, vou colocar aqui em hebraico, Yovel, jubileu, era um período de 50 anos que se celebrava, de 50 em 50 anos. Vou entrar já em detalhes. Você sabe que a lei ensinava de que se devia fazer um Shabat semanal, que seria a cada 7 dias. O 7 é um número precioso, um número profético. Estude numerologia comigo, tem um curso precioso ali na Hotmart que você pode estudar coisas preciosas, e vamos estudando os números até o 10. E há muitos estudos riquíssimos. E o número 7 fala sobre essa perfeição. Você vai encontrar o Sheva, que traz a perfeição, a completude, aquilo que é pleno, aquilo que é perfeito. E quando se fechava o ciclo dos 7 dias, Shabat. Só que a obrigação, preste atenção, para quem cumpriu o Shabat, porque lei tem que ser cumprida a rigor completa, tinha que obedecer também um ano sabático. O ano sabático, que era a famosa Shemitah. Depois vocês pesquisam sobre isso. Shemitah, primeiro era o Shabat, depois vem a Shemitah, a Shemitah, o Shabat era de 7 em 7 dias, só que a Shemitah era de 7 em 7 anos. Aí você vai cumprindo um ciclo. Você pode encontrar isso no livro de Levítico, principalmente no capítulo 25.
Olha só, de 7 em 7 anos vai se preenchendo 49 anos. Quando se preenchiam de 7 em 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, aí chegava no ano 50 e era jubileu. Jubileu. Ou seja, se cumpria a Shemitah e no outro ano ainda era jubileu. Ou seja, o cidadão tinha que guardar o Shabat, o Shabat para um dia na semana, só que também tinha que cumprir a obrigação, é tudo ou nada. Tem que cumprir a Shemitah, um ano sem trabalhar. Aí quero ver. Não vou estudar Shemitah agora porque é outro mistério. Um ano sem trabalhar, e o que isso significa e por que tinha que parar um ano de fato. Um ano. Cristo hoje é a nossa Shemitah. Cristo nos redime e nos dá essa virtude. Mas, literalmente, o povo não semeava a terra, não trabalhava e esperava somente no Senhor. Só que aí se cumpria um ano de jubileu, 49 anos, 7 períodos de 7 anos, aí vinha o jubileu, 50 anos. Jubileu, e acontecia algo glorioso na terra. Você pode ler Levítico 25, tudo isso está em Levítico 25. Vai anotando aí os versículos, porque esses versículos são preciosos para a gente entender. E todo mundo celebrava, por isso que diz aqui, pregar as boas novas aos quebrantados. Primeiro item, pregar boas novas aos quebrantados. Por quê? Porque quando chegava jubileu, se celebrava o Senhor e todas as pessoas abatidas que estavam endividadas, a dívida era perdoada. Meu Deus, que notícia boa, uma pessoa que estava oprimida, subjugada, está livre, meu irmão. Acabou a dívida, acabou o problema e você pode voltar para a sua casa. Então essa era a primeira boa nova. Ponto número 1, a boa nova aos abatidos. Abatidos, esse é o ponto número 1. Boa nova. Imagine chegar e anunciar. Se tocava a trombeta, se anunciava e chegava esse ano de jubileu. Em Levítico 25 diz que no 7º mês, no 10º dia, se tocava a trombeta e todo mundo festejava, glorificava. Por isso era júbilo, glorificação ao Senhor e se dava boa notícia. Então, espiritualmente, dar a boa notícia é justamente o que nós devemos fazer. Nós em Cristo encontramos um jubileu, a glória de um jubileu. Nós não nos guiamos mais pela ritualística judaica, pelo amor de Deus, nós somos cristãos e o fim da lei é Cristo, diz Paulo, se referindo a essa ritualística. Agora, preste atenção, quando nós temos essa glória de conhecer a Yeshua HaMashiach, essa unção, essa virtude, a glória da salvação, nós temos o nosso Shemitah, nós temos o nosso jubileu, Cristo é o nosso Shabat, e agora nós temos a alegria de poder receber a boa nova, de que estamos livres de toda angústia, de toda tribulação que nos oprimia. Imagina aqueles que estavam endividados e agora estão livres. Você pode ver em Levítico 25, do 8 em diante, você vai ver do 8 em diante, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, logicamente, 7 vezes 7, 49. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, ou seja, o ano número 50, o jubileu. E proclamareis liberdade na terra. E todos os seus moradores no ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Aí você vai começar a ler. Não vou ler tudo aqui, mas você vê em Levítico 25, no 8 em diante, que havia festa. Então, a boa nova chegava. Os abatidos eram abençoados com essa boa nova. Quando Cristo veio, Ele trouxe essa boa nova. Ele te libertou de uma dívida que você tinha com o próprio Deus, porque o diabo te prendeu no pecado e Ele rasgou a cédula, riscou a cédula que era contra nós e nos deu, para a glória do Senhor, liberdade, e agora estamos livres dessa opressão. Outra coisa, curar os quebrantados de coração. 2, curar quebrantados, curar os quebrantados, tudo no PDF vai estar bonitinho escrito, mas olha,
Curar os quebrantados de coração significa pessoas que estavam já sem esperança. Sabe, um coração quebrantado é alguém que já perdeu a esperança. Por quê? Eu vou explicar. Quando chegaram na Terra Prometida, eles distribuíram a terra. Vocês sabem que Moisés ficou 40 anos no deserto com o povo. Moisés viveu 120 anos. O primeiro período dos 40 anos foi quando ele estava no Egito, cresceu no Egito, se formou. Depois, mais 40 anos no deserto, servindo o seu sogro Reuel, a Midian ali, pastoreando. Ali se encontra com o próprio Deus na sarça ardente. E os últimos 40 anos ele passa no deserto, guiando o seu povo para chegar na Terra Prometida. Dos 80 aos 120, são 40 anos no deserto. Então, esses 40 anos que ele passou no deserto, não chegou a ter o jubileu, porque Moisés morre antes. Você sabe tudo o que aconteceu. Moisés não entra na Terra Prometida, nem essa geração que saiu com ele morre. Uma nova geração se levanta, porque era uma viagem curta, mas demorou 40 anos. 40 anos. Agora, somente com 10 anos já com a geração de Josué, de Caleb, com 10 anos morando na terra já de Canaã, Terra Prometida, se cumprem os 50 anos. Então, a ordem foi dada, logicamente, para Moisés, ali no deserto, no Monte Sinai. Veio a Torá e veio a ordenança. Quando cumprirem 50 anos, lá na terra, vocês vão celebrar o jubileu. Com 40 anos no deserto, somente com 10 anos da conquista, eles celebram o primeiro jubileu. O primeiro jubileu. Estou falando desde a saída 1445 a.C. Olha, uma distância muito longa de anos. E o povo avança, o povo fica rebelde, mas uma nova geração toma posse da terra. E o que acontece, meu Deus do céu? O povo tomou posse da terra, ficou ali dividindo a terra nas tribos, e cada tribo subdividia para cada família um pedaço de terra para lavrar, cultivar, trabalhar. E as pessoas tinham, às vezes, má administração, como temos até hoje tanta gente que tem má administração, e já errei muito nisso por má administração. E vinham dívidas, as pessoas começavam a vender a terra para os irmãos da própria tribo, vendiam um pedaço de terra, continuava a dívida, continuava o problema, vendiam com a própria vida, se tornavam escravo dos próprios irmãos, quando já não tinha mais recursos, vendiam os próprios filhos, meu Deus, e uma família inteira podia se tornar escrava, e perdia a casa e ficava subjugado ao outro. Só que quando chegava jubileu, boa nova, todo mundo está na bênção de Deus, vocês são meus filhos, nada de escravidão. Curar quebrantado, imagine quantas famílias divididas, imagine quanta gente subjugada, imagine quanta gente quebrantada que não tinha mais esperança. Cristo é o nosso jubileu, a vinda do Senhor é o nosso jubileu, e esse jubileu está falando a esperança para você, a esperança, a salvação, o teu coração quebrantado. O Senhor te diz, eu te dou alegria e esperança, e te dou uma boa nova, e eu te curo, eu curo esse coração triturado, talvez feito em pedaços, que não tem mais amor, esperança e confiança que algo vai acontecer. Creia, essa é a glória do Evangelho de Cristo. Terceiro, proclamar liberdade aos cativos, meu Pai, aí falou tudo, liberdade aos cativos. Você estava preso aonde, meu filho? Onde nós estávamos presos? No pecado, na concupiscência da carne, em vícios, em tanta coisa maligna que você e eu estávamos presos em correntes, mas Jesus nos libertou, nos transformou. Quando Jesus passou na terra, ele foi até os pecadores, ele entrou em bordéis, ele entrou em festas mundanas, ele foi juntamente com os ímpios, com os pagãos, sabe para quê? Para resgatá-los, para libertá-los, pessoas que não tinham direito nenhum, pessoas que talvez não tinham, pela descendência, como israelitas, não tinham descendência e bênção nenhuma, porém Deus, na graça, juntamente com o seu Filho, no seu propósito, ele reconcilia a humanidade e nos traz a bênção da salvação. Então, houve libertação, fomos libertos, conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou para a glória do Senhor, e hoje vivemos nessa libertação. Então, esse pregoar o ano aceitável do Senhor é justamente a glória de termos sido transformados e libertos do pecado, do jugo de Satanás. Você sabia algo muito importante? Que no ano que Jesus iniciou, ele começou com 30 anos a pregar, com 30 anos,
Preste atenção, 30 anos começou a pregar. Nesse ano, que se calcula que é o ano 25 depois de Cristo, não esqueça que houve um erro no calendário na contagem do nascimento, ou seja, Jesus nasceu no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Como assim antes de Cristo nasceu? Sim, a data que colocaram como nascimento erraram. O Papa Gregório, tentando acertar o calendário, usou eruditos para trabalhar e cientistas para trabalhar, e houve um homem que errou, falhou, e lamentavelmente ficou essa falha e se descobriu que Jesus nasceu antes da data que é colocada como antes de Cristo. Então, justamente quando Jesus tem 30 anos, talvez nos 25 depois de Cristo, Jesus, quando faz 30 anos, nesse ano calhou de ser jubileu. Há um estudo muito precioso sobre isso. Calhou de ser jubileu, ou seja, no ano que Jesus iniciou o ministério, em Israel era jubileu. Você pode contar e retroceder ao redor de 1.500 anos, desde que foi dada a Torá até o início do ministério de Yeshua, são ao redor de 1.500 anos, aproximadamente. E ele justamente inicia, ele está falando, agora eu vou ser o jubileu, vocês podem celebrar o jubileu, mas eu sou o jubileu que vai trazer libertação. Eu agora vou tirar não das correntes humanas, físicas, mas vou tirar da corrente do mal, do pecado, correntes espirituais de Satanás. Então ele vai pregar um ano aceitável do Senhor. Aí está o segredo dessa palavra, ano aceitável, ponto 4, esse é o 3, 4, ano aceitável, ano aceitável. Toda vez que você veja ano aceitável do Senhor, se refere ao jubileu. Por isso era anunciado, proclamar, dizer para proclamar, porque se tocava trombeta, se gritava, proclamem. Isso é hoje o evangelho, a trombeta é você anuncia, você proclama, você grita, você externa a sua virtude, o poder que está em você. Muita gente me critica porque às vezes sou meio explosivo. Sim, isso depende da personalidade de cada um, mas preste atenção, quando eu vou na feira livre, as pessoas estão vendendo batata, cebola, você já foi na feira livre, eles gritam, olha a batata, olha a cebola, olha a batata. Por quê? Porque aquele vendedor não quer ficar com a mercadoria e vai perder dinheiro, ele grita e anuncia. E há pessoas que compram. Mas, querido, eu não estou anunciando batata nem cebola, eu estou anunciando um Jesus que salva, não posso ficar calado, eu estou anunciando um Jesus que liberta, para pregoar, para anunciar com autoridade e glória e falar, Jesus veio para te levar para a dimensão sobrenatural da glória, creia nisso. E por último, consolar os que choram. Imaginem pessoas que estavam restituídas, chorando agora, recebiam de volta as suas casas, recebiam de volta seus filhos que estavam escravizados, eles mesmos saíam para viver uma vida agora abundante, sem dívidas. Você está com alguma dívida? Quem não está com alguma dívida? Meu Deus do céu! Agora, se alguém quita a tua dívida, ainda te abençoa, te prospera, te dá bênção, meu Deus, que alegria! Isso é a boa nova, isso é a salvação de Cristo, isso é Yeshua HaMashiach. Mashiach é a unção que o Senhor nos dá agora para levarmos esse evangelho para frente, o Cristo que nos santifica, que nos leva para a sua missão e nos reveste de poder para poder levar o evangelho à frente. O último ponto, 5, vou colocar aqui no coube. 5 é consolar os que choram. Vou colocar os que choram. Lá no PDF está completo. Os que choram, os que estão chorando. Então, boas novas aos abatidos, boas notícias, que justamente a boa nova é evangelho. Curar os quebrantados de coração, todos aqueles que não tinham mais esperança com nada. Liberdade aos cativos, porque havia pessoas escravas que vendiam suas posses, depois se tornavam escravos. Leia Levítico 25, você vai entender. O ano aceitável aqui é o jubileu, é o próprio jubileu, e Jesus começa o seu jubileu justamente com 30 anos de idade, quando inicia o seu ministério, e consolar todos aqueles que choram e sofrem porque chegou Mashiach. Mashiach é a unção, é o ungido. Mashiach é o Cristo, é o Messias que está em nós. Aleluia! Eu amo a palavra de Deus e amo como ela pode surtir o efeito glorioso em nossas vidas e podemos conhecê-lo, conhecer sua pessoa, conhecer a salvação. Que o Senhor te guarde, que você possa ser um anunciador de boas novas, porque esse evangelho está se espalhando na terra para a glória do Senhor. Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus.